pessoal, boa tarde. Agradeço a presença de vocês, agradeço quem tem assistido aos vídeos. Acho que fica aí um certo convite para quem não pode participar presencial ainda e que tem acompanhado a nossa produção, que deixe os comentários, de repente perguntas. Isso ajuda a ampliar um tanto da reflexão desse momento da obra do Lacan, que é bastante complexo em termos de leitura, em termos de produzir não uma acepção, né, uma única acepção a respeito do que o Lacan trata nesse momento da obra, mas de, como eu menciono, né, como um dos objetivos desse trabalho de pós-doutoramento e desse grupo de trabalho, que é organizar uma espécie de raciocínio e de conversa entre o escopo estrutural e a teoria do nó borromeano, mas que é isso, quanto mais alguma sensibilização vinda de alguém, com perguntas, comentários, isso ajuda a gente a refletir um pouco mais. Então, fica o convite inclusive para a retomada no segundo semestre, a partir de agosto, que vocês se organizem para vir presencial, que é sempre um prazer a mais estar aqui ao vivo, de corpo, nesse grupo de trabalho. Então eu agradeço quem está aqui presente. Hoje, como eu disse, é o nosso último encontro do semestre. Nós estamos, de uma certa forma, na primeira parte do seminário 22, o RSI. Ficamos com uma tarefa um pouco hercúlea de trabalhar 3 aulas hoje, que seriam as aulas, aula 2, do dia 17 de dezembro de 74, aula 3, de 14 de janeiro de 75 e a aula 4 do dia 21 de janeiro de 75. Tem uma questão importante nessas 3 aulas, e eu não sei se vocês também escutaram isso, mas já estava presente desde a aula 1, né, a aula que nós trabalhamos no encontro passado, que era uma delimitação em termos de recorte que o Lacan propunha de fazer uma análise a respeito do impacto dos registros imaginal. Bom, imaginário, margem, marginal, imaginário e simbólico em relação a essa proposta do real. Ele insiste bastante, novamente, né, do real, do nó, como uma escrita possível, né, do real, mas agora ele deixa bem mais claro do como ele está interessado no como que a propriedade do enodamento se dá. A gente pode usar até a expressão amarração. Né? Ele anuncia isso, se eu não me engano, ao final da aula 2 ou da aula 3, que ele está interessado numa análise a respeito da extensão desses 2 registros para poder articular com o real. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção, e aí sim presente na aula 2, e que depois retorna na aula 3, sobre
a importância desse registro e a função do Édipo na propriedade de amarração. De amarração do que, né? Dos 3 registros, S, R, S, I. Achei muito interessante, acho que essa é uma citação, é uma passagem, inclusive, da aula 3, que ficou um tanto reproduzida, né, por alguns comentadores. Não deixei de notar do como ele usa, inclusive nesse momento, as 3 categorias, né, diagnósticas, 2 de forma explícita, quando ele traz a neurose, depois ele fala sobre a psicose, inclusive recuperando o termo Verworfen, e a expressão que também ficou muito comentada por estudiosos do Lacan sobre a expressão perversion, que ele brinca separando, né, por homofonia, perversion, ou que ficaria como versão do pai, né, se a gente fosse fazer uma tradução para o português. Isso me chamou a atenção, ou seja, tem algo nessas 3 aulas que talvez seja muito importante em termos de reflexão dos nossos objetivos aqui, em costurar quais são essas aproximações entre o conjunto estrutural, por termos neurose, psicose e perversão, e a teoria do nó borromeano. Bom, retornando à aula 2, né, a do dia 17 de dezembro, eu vou fazer aqui alguns pulos, porque tem algumas perguntas que ele coloca que elas são importantes, e aí vocês me ajudam a pensar se tem algo que seja realmente importante de ser debatido aqui, mas que eu talvez me furtaria, porque me parece uma espécie de lateralidade diante do nosso objetivo. Por exemplo, né, quando ele se pergunta a respeito do conceito de modelo, se o nó seria um modelo, isso talvez renda, em termos de formalização da psicanálise, e até inclusive o como que a gente poderia fazer essa transposição da teoria do nó para a dimensão de pessoa. Na aula 5, em algum momento, ele diz, bom, não é disso que se trata, né? A gente não consegue encarnar na clínica essa ideia do nó no sentido de que, bom, ele está presentificado ali, esse é o nó borromeano, não sei se vocês se recordam dessa passagem, mas então eu deixaria isso aqui como uma questão lateral, mas se vocês julgarem que ela seja muito importante, eu passaria um tanto rápido. Outra questão que eu acho também, que talvez eu só estou pontuando, mas que eu também pularia, seria a respeito do que ele vai definindo, e eu talvez levasse já como ponto de partida a ideia, né, de substância. Isso aqui é um problema que traz uma herança em termos filosóficos, que vai desembocar até numa certa dimensão ontológica. Mas eu vou partir da afirmação que ele faz, por exemplo, na página 50, da versão publicada pelo Fórum do Campo Lacaniano, quando ele afirma que os três registros, ou RSI, são 3 substâncias. O que, né, talvez até pudesse trazer aqui um certo debate interessante, pensando no princípio que a gente já havia discutido no outro encontro, sobre a diferença presente nos 3 registros, considerando que ele afirma que são 3 substâncias, e até num certo momento, quando ele diz, por exemplo,
da homogeneidade, que aparece também já na aula 4 e na aula 5. Bom, acho que seja uma questão, na aula 3 e na aula 4, desculpe, sobre a questão da homogeneidade, né? Dizendo, por exemplo, que nós teríamos que nos ocupar, pensando nos 3 registros, partindo da ideia de substância, e inclusive discutindo a questão da diferença, do como não dá para a gente dizer que é uma homogeneidade, porque existe um caráter especial entre o primeiro e o último. Porque ele afirma, né, nessas aulas, da possibilidade de você incluir, né, sempre mais um aro ou mais um elo nessa propriedade borromeana. Então ele afirma de um certo mínimo, mas ele estende uma pergunta a respeito do limite que a gente poderia incluir algo na propriedade borromeana. Isso leva a um outro ponto que eu também acho curioso. Eu estou fazendo uma espécie de coleta, né, das 3 aulas, para que a gente possa, no retorno, se ater, como a gente costuma fazer, nos pontos mais importantes. Porque, para mim, tem algo muito precioso na aula 4, quando ele afirma a propriedade da amarração e puxa a questão do simbólico e do complexo de Édipo, né? Bom, mas retornando, a ideia, né, desse princípio do limite, do mínimo e do máximo, em relação ao encadeamento pelo princípio borromeano, daquilo que ele vai falar da pergunta sobre a extensão, que toca na extensão da metáfora. Ele inicia assim, né, a aula 2, né? Ele produz essa pergunta. A gente já tinha discutido isso quando ele apresentava aquelas ideias de invasão, né? A invasão da entrada, né, do registro imaginário sobre o simbólico, a entrada do real sobre o simbólico, a entrada desses registros que poderiam produzir uma espécie de movimentação dessa noção de borda entre um e outro. Na minha interpretação, nessas 3 aulas, eu não acompanho um avanço muito expressivo do que ele tinha trabalhado nas aulas anteriores, pensando nos pontos inibição, sintoma e angústia, né? Que inclusive a gente tinha deixado ali uma questão em aberto sobre isso. Então, considerando essa breve passagem de pontos que acabam se destacando nas 3 aulas, aqui eu vou separar algumas expressões que são importantes pensando aqui no nosso objetivo, né? De novo, a questão do sentido. Nesse percurso das 3 aulas, a gente encontra algumas perguntas e eu achei muito interessantes, porque ele associa a possibilidade de pensar o sentido aos 3 registros, né? Ele se pergunta, de novo, numa certa ambiguidade, na minha interpretação, vocês coloquem se vocês concordam, né? No sentido como uma certa formulação de linguagem ou no sentido como uma expressão vetorial da matemática, né? Pensando essa ideia do que seriam os recursos de invasão. Outra expressão que também é importante
linguagem. Ela aparece com bastante força aqui nessas aulas. A ideia de gozo fálico. E o maior ápice lacaniano de cinismo, quando ele diz, bom, o que é o falo, vou definir para vocês, e não define. Vocês acompanharam essa passagem? Né? Achei isso bem safado da parte dele. Outro ponto que eu também acho muito importante, que retorna nas últimas aulas o conceito de sujeito, a expressão sobre o ser e a relação que tem com o objeto pequeno a, como ele diz. Ele normalmente não usa a expressão objeto, né? Ele vai dizer o pequeno a, ele usa num certo momento e depois ele vai seguindo, colocando apenas pequeno a, o que talvez seja em uma certa referência a apenas a letra, que é outra definição que também aparece aqui, inclusive conjugada a de significante. Bom, pegando aí esse breve apanhado do que a gente encontra nessas 3 aulas, claro, com os detalhes bem típicos, né, do Lacan em termos de deriva, em termos de aproximação com outros conceitos, eu acho que nós encontramos aqui um cerne para poder fazer uma reflexão, né, do como poder relacionar o conceito estrutural e se é possível a gente abandonar esse repertório anterior para pensar o nó. Bom, tudo bem. Vocês localizaram algum ponto que para vocês também chamou bastante atenção, que vocês gostariam de situar nesse momento, antes da gente ir para aquela coisa da paginação e do acompanhamento mais linha a linha? Eu acho que sobre a parte dele ficar reforçando várias vezes sobre a questão da consistência. Bem lembrado, Fernando. Eu acho, inclusive, que isso aqui ficou mais batido, né? E a gente pode, sem sombra de dúvidas, colocar ao lado dessa discussão, né? Acho que talvez por isso que você tenha lembrado, né, Fernanda? A substância, os 3 registros, a noção de diferença e o que ele chama por consistência, né? Inclusive ele faz algumas aproximações quando ele vai tratar disso. Inclusive passagem na sequência, né? Quando ele fala da consistência, discute a questão do espaço, aproxima a ideia de imaginário e imagem, e ele inclusive faz, né, a ideia de como tem algo relacionado ao simbólico, ao real e ao imaginário nessa passagem, né? Parece que ele faz até uma certa, entre aspas, segmentação, né? Parece que tem isso, uma imagem primitiva que dá consistência, mas que com o simbólico alcança ali algum a mais, e aí ele entra para uma discussão. Então, acho que bem lembrado. Tudo bem? Na aula 2, voltando então, eu quero ir para uma paginação, uma página que me chamou muito a atenção, né? Então, ele vai fazendo esse percurso, né, que eu já indiquei aqui para vocês, bem brevemente, o nó borromiano, a escrita que suporta o real, né, o nó que tem ali uma questão com a transmissão da diferença, a ideia da direita e da esquerda. Ele se pergunta a respeito do nó como modelo, e aí ele afirma, né, na ideia da substância, que não há substância que não supõe, não há imaginário que não supõe a substância. Na página
50, aqui ele anuncia essa discussão que eu apaguei, inclusive, a respeito da extensão da metáfora. Tem uma nota de rodapé na versão que eu achei muito interessante. Eu só vou ler porque ele põe como uma pergunta e a nota de rodapé ela está associada a essa pergunta. Ele diz assim na página 50. O que, mesmo assim, implica a metáfora e questiona qual é a errância com o sentido que a entendia no ano passado, qual é a errância da metáfora. Pois, se enuncio o que só se pode fazer com o simbólico, com a fala, que sua consistência desses 3 círculos só se suporta do real. É bem porque o uso do desvio de sentido que é permitido entre RSI como individualizando esses 3 círculos, especificando-os como tais. Então, vocês vejam como que nessa pergunta ele condensa algumas coisas importantes. Primeiro, só segmentando para a gente pensar juntos. O que implica a metáfora e a ideia de errância. Qual é essa extensão? Segundo, escutem, eu tive uma impressão de que parece que o simbólico aqui tem uma posição muito importante, e isso aparece inclusive na nossa 4ª aula, do como que o simbólico ocupa esse lugar o que só se pode fazer com o simbólico, com a fala, inclusive com a sua consistência, dos 3 círculos, que só se suporta do real. Então tem uma relação entre o simbólico que se suporta do real. E é daí que inclusive a gente pensa a individualização desses círculos. Isso não me parece pouca coisa. Então, tem algo do simbólico em seu suporte com o real, tem algo que opera pensando na extensão da metáfora que permite a distinção, individualização dos 3, inclusive, como consistência. Isso me parece bem importante, Isso me parece bem importante. A nota de rodapé ela recupera algumas afirmações anteriores da obra dele, pensando o princípio da substituição. Bom, a nota de rodapé recupera quando ele fala da errância. Vocês acharam essa nota? Na tua versão não tem, né, Fernanda? Isso só vai aparecer na versão do fórum. Mas me pareceu muito precioso. E, inclusive, eu cruzei até com aquela construção que você fez, Felipe, da ideia dos 2 R's, do R, de um R a mais, Então, ele fala da errância. E algo, do R. Então, a nota é a seguinte. R, substantivo feminino, isso é do tradutor, isso não é do Lacan. Tem como etimologia o latim clássico iter, viagem, trajeto, marcha, caminho, ou o derivado verbal de errer, viajar, vaguear. R é também a forma conjugada do verbo errer, viajar, vaguear, errar, nas primeira e terceira pessoas do singular, do presente do indicativo, do subjuntivo, remetendo a uma ideia, na expressão do Lacan, pegando aqui o R,
do como implica, né, a primeira pessoa, né, o eu e o nós. Portanto, faz-se uma diferença etimológica entre R substantivo e R verbo. E R verbo conjugado. Aqui no caso do emprego do substantivo por Lacan, convém entendê-lo como a noção de movimento, como o termo de marinha, ou seja, o trajeto do barco que segue seu deslizamento na água, mesmo após cortar o seu motor ou propulsor. Pois com a expressão que ele usa, né? L'air de la métaphore, e como explicado a seguir no mesmo parágrafo, Lacan questiona o desvio máximo que se pode aceitar como deslocamento de um significante para outro, a metáfora. Portanto, entende-se que há um deslizamento de um significante para outro significante. Isso aqui acho que não parece pouco, por conta da ideia de cadeia, né? Acho que nós já levantamos esse ponto em algum outro momento, mas ainda assim o Lacan está discutindo o princípio da metáfora, o princípio da substituição, se perguntando qual é, acho que a gente já falou disso, né? Mas essa nota me parece importante, qual que é o princípio ou o limite dessa substituição metafórica que a gente encontraria. Então, portanto, entende-se que há um deslizamento de um significante para outro, pelo qual Lacan supõe certo limite, um máximo, quando questiona no parágrafo seguinte qual é o máximo admitido de desvio de sentido. Portanto, a escolha do termo errância nessa tradução e nesse lugar específico do texto, que retrata esse deslocamento em que o barco corre solto, apenas guiado pelo impulso inicial, e que o termo de marinha, R, especifica em francês. É preciso lembrar também que Lacan brinca com esse fonema R, que tanto se encontra no substantivo R como no verbo conjugado, mas que também é a mesma pronúncia de real. Há ainda outras palavras de mesma sonoridade em francês, como área, superfície ou mesmo era, relacionada à noção de tempo. Provavelmente por isso que ele escolheu esse vocábulo específico, né? Claro, acho que é uma interpretação, né, a respeito do uso que o Lacan faz, lembrando que o título do seminário anterior já trazia esse convite, mas de qualquer forma, eu acho muito interessante, né, o como a gente tem uma pergunta clínica aqui, né? Diga, Fernanda. O que eu acho estranho é porque me lembra muito a discussão que ele faz no seminário, eu não lembro se é no seminário 3, que ele fala do caso do pequeno Hans, que ele começa a falar sobre a pátria, sobre a questão do cavalo, porque o cavalo ao longo do caso significa várias coisas, e aí ele meio que traz isso de a gente não vai conseguir escancionar isso o suficiente, porque esse próprio significante em vários momentos diferentes significa outra coisa e tem uma outra série de relações com os outros significantes que estão ali. Então parece que ele faz de novo uma pergunta que ele já tinha respondido. E aí eu fiquei meio perdido do porquê que ele traz isso de novo. Concordo, mas acho que isso é muito interessante. É a mesma coisa que ele faz quando ele analisa o Rat no mito individual do neurótico, né? Antes do rato, do homem dos ratos. Né? O rato, o ratem, esse radical que vai se repetindo naquele caso clínico. Eu acho isso muito interessante. Eu fiquei meio confusa se ele só tava tentando colocar isso de um jeito um pouco mais formalizado, porque não tinha ficado, sabe? É interessante, estava
tava pegando a interpretação do caso do pequeno, mas do Lacan mesmo. Que aí pensando porque ali o Freud faz uma construção, aquele escuro que o Hans tinha medo, o Freud faz uma construção, na verdade, faz ali uma interpretação, uma construção que você teria uma relação com o pai. E aí é interessante que construindo o pai ali, em alguma medida, ele coloca então esse quarto elo do complexo de Édipo no real, que aquela seria uma manifestação do real. E ali, né, o caso se desenvolve de uma outra forma, porque entra no processo edípico. Mas interessante, né, porque aí coloca uma questão, era uma interpretação ou uma construção, porque tem algo daquele escuro que seria o real. Quando ele nomeia como sendo o pai, tem uma construção. E eu acho que tem uma diferença, isso que estou tentando pensar assim, que eu acho que realmente tem nesse R, eu acho que ele termina o seminário passado nesse R. Desligar o motor, eu fiquei pensando se não era propriamente algo quando quando algo da cadeia significante, de fato, não visa mais essa procura de um outro significante, do deslizamento, a produção de novas significações. O que acontece quando o motor desliga? Qual a relação com o inconsciente? Ele deriva? Tem limite? Não tem? É pelo real? Enfim, porque tem algo que, pensando nessa diferença, acho que é muito importante até pela questão do grupo, né, da diferença da clínica estrutural para dos nós, é que antes a consistência da estrutura estava no significante nome do pai. Eu discordo. Então, é uma dúvida isso. É uma dúvida. Eu discordo. Que era o ponto do nome do pai que dava a consistência da estrutura. O nome do pai que substitui o desejo da mãe, um outro significante. É uma leitura possível. Aqui, em alguma medida, qual o limite? E aí aparece, eu acho que na lição 4, que o se relacionando com A. S1 com A, S1 com S2. Não significante substituindo outro significante, mesmo que seja o significante da falta do outro significante da falta. Isso já estava posto antes, eu acho que essa é uma linha de continuidade. Então, aonde situar isso? Isso. É uma ampliação, porque eu acho que não perde valor, ele está na última. Na aula 4, ele volta, vê o Efron, ele fala da psicose, olha só o que acontece, acreditar nisso. Da causação. Mas se não é um ponto que substitui o significante, que sustenta a estrutura, que ele está nesse esforço de situar o real mesmo. É o S1 com A. Então, aí eu já concordo, mas eu acho, por exemplo, que essa ideia do que estabilizaria, né? Porque eu acho que esse é um termo, né? Porque quando desliga o motor, acho que a gente pode pensar em dois pontos. Bom, primeiro, esse momento inicial, né? De algo que inscreve o significante, ou que extrai o objeto e o significante se inscreve. Esse é o momento inicial. E o último momento acho que tem a ver com o primeiro e o último, né, como sendo os não homogêneos, de você pensar, por exemplo, quando que algo segue mesmo quando o motor desliga. Então, quando o motor liga e o que permite que haja substituição, e por alguma razão, quando perde, vamos pensar aqui no final de análise, o que vem depois, né? Eu fui claro o que eu estava pensando? Tudo bem? Pode continuar? Porque o que eu fico pensando que ele está interessado, talvez seja em dois momentos. E que talvez o nó permita esse passo que você está pontuando. Que é, primeiro momento, como que a gente organiza a amarração dos três, e que tem algo que vai ligar o motor e vai, né, é isso, vai fazer uma montagem, mas tem algo também de um final de análise do que acontece com os três com o final de análise, que é essa ideia, né, de que tem algo que tem que ser estabilizado pelo real. Mas aqui eu também acho, pelas leituras que eu tenho lá dos seminários, que a proposta do Lacan é que o nome do pai, ele serve simplesmente para uma explicação de unir os três.
e não de estabilização da cadeia. Ele recupera isso aqui, né? E unir Os três registros. Como se o quarto nó do nó borromeano, vindo pelo Édipo, como ele afirma aqui, né? Lá no questão preliminar, ou mesmo no seminário 5, o que o nome do pai faz é propor uma certa relação entre imagem especular, campo do significante e aquilo que fica de fora. Mas, bom, estou trazendo uma teoria que não está aqui, né? Mas eu escuto o que você pontua como diferença. que o nome do pai unindo os três, aí que está o ponto. Parece que isso está oposto antes. Aqui, de alguma forma, é o objeto A, que está no furo central. Isso. É o furo central, ele que dá a amarração. Isso. E aí é o furo central. Radicalmente é o furo. Radicalmente é o furo. Não é um significante. Que mesmo que seja o significante da falta, ainda tinha um significante, tem o furo. Isso que para mim é... Aí eu acho que é uma diferença. Aí como assim, o furo? Porque de alguma forma que ele vai denunciando que o Freud era religioso em alguma medida, porque ele fazia passar a realidade psíquica nos furos. Isso, os orifícios. Os orifícios, E aí essa que ele chama de religioso, etc., essa denúncia que não sei o que ele vai fazer depois com isso, mas... Então, de novo, né? Eu acho que isso que a gente escuta aqui por essa ideia do R que você está pontuando, né? E do como que ele vai teorizar esse ponto para pensar a estabilização e como que fica depois, me parece uma questão para ele. Vou reformular. A teoria da causa, ele retoma isso e depois a teoria do fim de análise. Né? Parece que tem algo aqui do nó que permite pensar esses dois momentos, considerando que a realidade tem a ver com essas três consistências, né? Real, simbólico e imaginário. Então, voltando, né? Na página 50, quando ele monta essa pergunta, ele, de uma certa forma, ele traz toda essa discussão que a gente acabou de fazer. Ele, sei nem que seria uma proposta de resposta para isso, né? Mas é aqui que nós estamos. Na sequência da aula, na página 54, acho que ele faz uma afirmação interessante. Ele segue levando isso em conta, né, de que o nó borromeano tem relação de valor com a experiência analítica. Nas aulas seguintes ele vai aproximando isso com a ideia da prática, né? E eu acho que talvez, Felipe, né, pegando esse ponto que a gente estava discutindo, porque tem uma consequência, né, de você supor que, por exemplo, essa ênfase, que depois ele vai discutir isso também, né, no nome do pai, poderia levar o trabalho do psicanalista a esse ad infinitum, né, da substituição. E aqui tem um princípio que ele está colocando de uma maneira bem clara, né? O horizonte, né, o ponto para o qual ele entende é o real. Mas isso não significa abandonar os outros dois, né? Na página 55, ele, logo na sequência, que ele vai falar sobre a noção do gozo como consistência imaginária, ele existe, a ideia de o real não é de sentido que se trata no gozo. Ele afirma uma coisa que me chamou muito a atenção, desculpa, está na página 54, que eu entendo que ele cruza alguma coisa pra gente entre gozo e significante. Ele diz assim: o que introduzo por meio dessa observação é isso. Você achou, Lara? Você está numa versão diferente, você e a Fernanda, né? Você acharam? Ainda não. Tá nessa mesma aula do dia 17 de dezembro, tá mais ou menos bem no meio da aula. Na minha versão está na página 54, mas ele começa assim, ó. O que introduzo por meio dessa observação é isso, é que o gozo, com vista a essa consistência imaginária, só pode existir.
né? Acho que isso para a gente está um pouco mais claro, pensando nas últimas discussões. Ou seja, parodiar isso é que, com relação ao real, não é de sentido que se trata no gozo, mas de outra coisa. E aí eu fiquei pensando, o que é, né? Se não é o sentido, ao que o significante é o que resta. Então você veja, olha que interessante, né? Tem algo de que não é do sentido, mas é do significante. Eu acho que isso, para a gente em termos clínicos, é importante. Não é o sentido do significante, mas é o significante, como o que resta. Pois, se o significante desta feita é desprovido de sentido, é que o significante, tudo o que resta, se propõe a intervir nesse gozo. Então, acho que isso tem uma dimensão clínica importante. Aí entra, eu acho que o falo, o sintoma que vai aparecendo na lição. Não é o imaginário não entra nessa relação. Que ele cruza, né? Ele vai puxando isso um pouco mais para frente, que inclusive eu achei uma passagem bem difícil, né? E aí na página seguinte, né, quando ele desdobra isso, trazendo inclusive o Descartes, ele afirma assim: seguramente a noção de existência não erra, então assegurada. Para que alguma coisa exista, é preciso que haja um furo em algum lugar. É em torno desse furo, simulado pelo eu penso de Descartes, já que esse eu penso ele o esvazia, é em torno desse furo que sugere a existência. Certamente esses furos, os termos aqui no coração de cada um desses círculos, dado que sem esse furo nem seria pensável que algo se enode, que é o que você falou, né, Felipe? É por meio do furo que algo se enoda. A gente já tinha visto isso no 20, quando a gente fez as experimentações com o barbante, né, que era pelo furo que a gente enodava os três. Trata-se de situar, não bem o que pensou Descartes, mas o que Freud apontou. E por isso eu proponho que o que existe no real do furo, seja simbolizado na escrita por um campo intermediário como aplainamento, porque é somente isso que a escrita nos permite. É marcante de fato que a escrita imponha como tal esse aplainamento. E se aqui sugiro que alguma coisa supõe, encarna, diria, que o simbólico, por exemplo, mostre no espaço de duas dimensões definido por isso, que algo existe, por somente se supor, na escrita, pela abertura, a abertura do círculo nessa reta indefinida. Acho uma passagem meio abstrata, mas um real, algo simbolizado, o furo que enoda. Vocês conseguem? Fica claro um pouco essa passagem nesse parágrafo? Tem algo do real que é simbolizado, que furo enoda. Me parece na sequência ele traz, né? Real, como aquela reta infinita, e os dois círculos desenhados, né, trazendo aí o que seria a própria amarração do nó. Nessa sequência ele só delimita, né, os três registros. Bom, a ideia do real simbolizado, ele inclusive citou aqui o gozo fálico, né? O real entra como gozo fálico, né? Isso já estava nas aulas anteriores, né? Na página 57 ele aproxima algo da clínica. Ele diz assim:
Há em Freud, não vou, simplesmente por falta de tê-los trazido, há em Freud prosternação, se posso dizer, diante do gozo fálico enquanto tal. É o que descobre a experiência analítica, a função nodal desse gozo enquanto fálico. E é ao redor dele que se fundamenta o que ocorre com esse tipo de real com o qual a análise se defronta. Bom, só lendo aqui mais um pouquinho dessa sequência da aula 2, da aula 2, me ajudem a pensar, porque eu acho que tem alguma coisa importante sobre essa ideia da amarração dos três. Ele continua e diz assim: o que é importante ver é que há algo que o nó se suporta. É justamente que haja, relativamente a esse gozo fálico, enquanto real, esse algo que só o situa, o dito gozo, do travamento que resulta da nodalidade. Se posso dizer, a nodalidade própria do nó borromiano. Me parece que tem algo aqui muito importante, né, em termos de amarração do nó, de algo do real, do gozo fálico, que tem aí um certo... Bom, como que a gente poderia pensar que a passagem do real e dessa dimensão de gozo fálico permitiria o enodamento? Mas ele continua. Se posso dizer, a nodalidade própria do nó borromiano. E nisso que algo que aí se desenha pelo círculo, o círculo de barbante, o círculo enquanto consistência que constitui o simbólico. Vocês não acham isso curioso? Ele começa do real, ele fala do gozo fálico, não, ele começa do real, ele diz que tem algo do real que é simbolizado como gozo fálico, que inclusive situa o furo e a nota. E de repente ele termina dizendo de uma certa consistência que fica marcada pelo simbólico. Bom, isso me parece importante. Diga, Fernanda. Pensando ainda. Ó, e aí ele nomeia inclusive o que é o seminário, né? É na medida em que um ponto terceiro, que se define o sentido, é externo ao mais central dos pontos dessa nodalidade, é nesse sentido que se produz o que é chamado gozo fálico. O gozo fálico concerne sempre o nó que se dá com o círculo do simbólico, para só nomeá-lo como ele deve ser dado, que esse gozo como tal seja atrelado à produção da existência, é esse algo que lhes proponho pôr à prova esse ano. Bom, de novo, né? Eu tenho uma impressão de que ele está retornando a uma espécie de análise a respeito do que ele está chamando do registro simbólico. Então, não é precipitado deixar isso aqui marcado, né? Real, simbolizado, gozo fálico, furo, enoda, consistência do simbólico. Ele retoma então que esse é o propósito que ele quer investigar esse ano, né? Pelo menos até a página 58. Eu acho muito interessante como ele confirma, né? Ó, o gozo fálico concerne sempre o nó
que se dá com o círculo do simbólico, para nomeá-lo como tal, ele deve ser dado. Que esse gozo, então tem aqui uma relação gozo fálico, nós já vimos que tem algo de uma passagem entre esses dois registros, que esse gozo como tal seja atrelado à produção da existência. Então, e é isso que ele quer pôr à prova esse ano. Essa existência em relação ao imaginário, sentido. É isso. Ele vai construindo passo a passo esses buracos ao redor do buraco central do ar. Que esses buracos que vão dando consistência, eles são os pontos de existência e que dá consistência para o que está fora. Isso. E aí parece que ele está passo a passo. Agora vamos ver simbólico e real. Isso. Depois ele vai pro Imaginário simbólico. E vai fazendo. Então, Que é o gozo fora do corpo. Né? então é isso, né? Aqui real, aqui simbólico, aqui imaginário, como ele colocou aqui na nossa versão na página 57. Né? Aqui a posição do ar, e isso aqui como sendo gozo fálico. Então, é a existência em relação a esse aqui. Né? Então, a existência é exatamente aqui, né? Se a gente pensa o imaginário, isso aqui está fora. Tá? E aí o que o Felipe está sinalizando, né, que é um passo a passo que ele vai dar, ele vai fazendo a análise. Nossa, esse aqui ficou grandão, né? Talvez seja porque seja o maior mesmo na neurônio. Bom, mas é isso, acho que ficou claro agora? É que pra mim, de certa forma, ele já tinha respondido um pouco isso. Falando que a existência era a questão do gozo do corpo do outro. Assim. Que é, mas esse é outro lugar. A existência em relação ao gozo do corpo está aqui, né? Que aí deixa, ela existe em relação ao simbólico. E aqui, sentido. É que existe o real. Quer dizer, o real é que existe o sentido. Bom, isso ajuda a gente a fazer um mapa, né? De como que uma coisa é sempre ficando de fora, pensando no trançamento do nó. Tudo bem? Acho que desenhando fica mais fácil, né? Ele diz isso, né? Em algum momento, né? Bom. Voltando, né? Aí a gente pode voltar na página. Aí a gente vai indo para a página 60. Ele vai trazer aqui uma ideia sobre o particular, uma ideia do falatório. Ele está falando sobre o tempo de uma análise. Ele já puxa aqui, né, uma ideia de verdadeiro pai. Tem aí com a imagem do Poríbio, do Corinto, ele puxa o Édipo. Ele já deixa o Édipo na entrelinha, na página 60. Não vou me dedicar muito a isso, porque acho que a gente pode recuperar na passagem que ele é explícito para poder desenhar isso. Bom, na página 61, volta uma coisa que eu acho que é importante a gente se dedicar, né? Na página 60, ele puxa o termo recalcamento, meio ambíguo, meio abstrato, né? Ele fala, bom, tem a ideia, né, do ele, do recalcamento em pessoa, do que retorna como verdadeiro,
Mas eu só estou frisando isso porque lá na frente ele vai puxar esse conceito de novo, quando ele vai dizer do recalque originário ou primário, para poder pensar alguma aproximação com o nó. Bom, página 61. Depois disso, ele afirma: Deus nada mais é que aquilo que faz que, a partir da linguagem, não se poderia estabelecer relação entre sexuados. Onde está Deus nisso tudo? Jamais disse que ele, Deus, estaria na linguagem. A linguagem é justamente sobre isso que teremos de nos questionar esse ano. De onde aquilo pode vir? Pergunta. Por isso que eu pontuei os dois tempos do nó. Esse início e aquele momento final. Certamente eu não disse que vinha para tapar um furo. Aquele constituído pela não relação. A não relação constitutiva do sexual. Porque essa não relação só está suspensa a ela, a linguagem. A linguagem, portanto, não é apenas uma tampa, ela é aquilo em que se inscreve essa não relação. Me parece, de novo, né? Ele retomando esse princípio na não relação sexual, como se inscreve isso, gozo fálico, exatamente porque se articula entre real e simbólico, a linguagem aí tem esse lugar importante. Voltando, né, aqui ele fala sobre, só um pouco ainda na sequência, na página 62, logo depois que ele recupera essa estratégia de método do inibição, sintoma e angústia, ele diz assim, sobre o Hans, inclusive: aquilo nem me angustiou, nem mesmo me embaraçou. Pode voltar todos os dias, não me angustia nem me embaraça. Mas mesmo assim, queria dizer, justamente acerca da angústia, da inibição, sintoma e angústia, dizer certas coisas que finalmente devem agora testemunhar disso, que é perfeitamente compatível com a ideia de que o inconsciente seja condicionado pela linguagem, que é perfeitamente compatível, não apenas situar nele afetos. O que quer dizer simplesmente que é a linguagem e da linguagem que somos, de forma manifesta e totalmente prevalente, afetados. Tem alguma coisa ainda aqui que permanece da linguagem como importante nesse sentido, né, do em direção a e a partir de. Bom, ele termina a aula, ele puxa o Hans de novo, ele fala sobre o corpo, ele aqui cruza com a própria ideia, né, da acomodação do falo, mas ele não é muito explícito, então eu acho que eu pularia e iria para a sessão 3, do dia 14 de janeiro, porque aqui eu acho que a gente já tem alguns elementos, né, que são importantes. Bom, tudo bem? Vocês têm algum ponto? Ele começa, né, retomando o que implica que a psicanálise opere, né? Então ele está falando de uma certa dimensão da prática do psicanalista e nesse sentido da operacionalização, né? Tem um efeito e ele se pergunta qual é. Já pula para o nó borromiano e na página 68 ele retoma o que eu já havia dito, de que esse emaranhado, esse número de círculos de barbantes, eles não têm por princípio serem homogêneos, exatamente porque tem uma certa notoriedade pelo primeiro e pelo último. E inclusive ele afirma, né? Porque afinal de contas é o último que segura toda a cadeia que faz com que tivessem 4. Quando ele está falando do 4
do nó como 4, né? Então você tem o primeiro que abre, tem o último que segura. Vou aqui apagar. Não queria me estender muito, porque eu acho só interessante o modo como que ele formaliza isso, né? A ideia do primeiro que abre, e aí aqui a gente vai ter um ponto, né? Do 1, 3, a gente já tinha visto isso no seminário anterior, né? Desse primeiro que abre, e ele vai falar de da diferença do 1 com o 1, e o último que segura o nó, ou a cadeia, mas ele diz assim, né? O N mais 1. Isso está aqui na página 68, desenvolvido na 69, desdobrado na 70, então recuperando e já deslocando, recuperando e deslocando essa para o conceito de número. Inclusive, associando o número ao real. Bom, só sendo ainda mais criterioso, como do 1 para o 3, do 3 o nó. Isso está na página 70. Achei muito interessante do como na página 72 ele afirma de que com 3 não se produz a diferença entre as imagens. Vocês lembram dessa passagem? Achei isso curioso, né? Porque até então, quando ele vai insistindo na RSI, os três aros, esse eu nomeio dessa forma, esse eu nomeio dessa, esse tem essa cor, esse tem aquela, você dava uma impressão de que os 3, né, já produziam 3. E aqui ele afirma que não, né? Pelo menos não a imagem de diferença entre eles. Porque ele se pergunta, né? Acho que na versão da Lara e da Fernanda não tem. Mas ele faz um desenho de 2 nós, ou de 2 sequências, numa exploração a respeito de quem passa por cima, passa por baixo, e como que a gente poderia fazer o enodamento na sequência da cadeia, ou dos aros. Vocês enxergam? Deixa eu aproximar do quadro da tela, né? Do como um aro, uma torção do aro, e esse último. Esse esquema, ele apresenta no terceiro aro uma dobragem diferente em relação ao último. E ele se pergunta, é o mesmo? Nós estamos falando da mesma coisa quando a gente aponta para esses 2 jeitos, né, de amarrar? Vejam se vocês concordam comigo, ou pelo menos se aproximam de alguma semelhança do que eu entendi. Nas páginas 73, 74 e 75, nós temos aqui um Lacan explorando de uma forma bem ampla a ideia de consistência. Ele puxa por um primeiro momento em relação àquilo da linguagem, de que é outra coisa que não a não contradição. Ele vai falar da consistência real e de que isso seria uma espécie de intuição imaginária, né, que comunicaria ali algo
por uma intuição imaginária. Ele vai para a ideia do problema da matemática, puxa a diferença entre linha, corda, e aí depois ele entra numa sequência nas aulas de corda a corda, desacordo, discordância inconsciente. Vocês lembram disso? Mas de uma forma muito vaga, né? Muito errática, muito errante, assim, ele foi indo. Na página 75, ele reconhece o limite da teoria dos nós pela novidade que somente no século XX a matemática se dedicou a estudar isso. Então ele reconhece que tem aí uma coisa muito incipiente, né? Me parece inclusive que essa exploração toda, que ele insiste de dizer, às vezes eu me perco, às vezes eu erro, às vezes eu preciso me lembrar, tem a anotação, porque estou explorando isso, né? Mas na 76 ele faz uma afirmação que eu acho interessante. Ele aproxima o nó a esse ser que fala. Ele pontua inclusive um certo mal situar-se numa ideia de espaço, e ele cruza nó com a desmansão ou a mansão de dizer, e acho que talvez, né, não sei como que isso ajuda a gente, mas me parece que tem uma coisa importante aqui na página 76, e ele diz assim, deixa eu ajudar vocês, estão com uma versão diferente, está na parte mais final do texto, não, na metade da aula. Ele diz assim: o ser que fala, dado que, afinal de contas, não podemos dizer grande coisa dos outros, ele está fazendo uma comparação com os animais, né? Pelo menos até que entremos de forma um pouco mais incisiva no viés do seu sentido, o ser que fala é sempre, de certa forma, mal situado entre 2 e 3 dimensões. É bem por isso que vocês me ouviram produzir aquilo que é a mesma coisa que meu nó, esse equívoco sobre desmansão, que escrevo, vocês sabem, porque eu revisei bastante, que escrevo diz, traço e mansão, mansão do dizer. Não se sabe muito bem se no dizer as 3 dimensões, escrito como de costume, nós as temos realmente, quero dizer, se temos tanta facilidade que nelas nos deslocarmos. O que é bem interessante, né? Do como ele vai produzindo um certo descentramento, inclusive nessa ideia de que há um ser que fala e nem por isso ele está centrado nesses 3 registros, né? Ele fica mal posicionado. Bom, página 77, página 78, página 79. E aí eu acho que vale a pena a gente pular e ir direto para esse ponto, que talvez seja um jeito da gente entender um pouco melhor a ideia do furo e dessa passagem que está aqui no canto da lousa, porque ele diz assim: ele fez uma discussão nas páginas anteriores sobre a ciência, mas eu vou pular isso. E vou pular e vou só seguir, vocês se atentem à ideia que ele está discutindo na sequência. Ele fala, página 79, a ciência conta, ela conta a matéria, mas o que ela conta nessa matéria? Ou seja, se não houvesse a linguagem que já veicula o número, né, contar número, que sentido então contar teria? Será que o inconsciente, por exemplo, tem algo de contável nele? E aí toda a questão, né, do que é o inconsciente, onde está o inconsciente, etc. Não falo de algo que se possa contar. Pergunto se há um contador
no sentido daquele personagem que vocês conhecem, aquele que rabisca números. Será que há algo de contador no inconsciente? É evidente que sim. Cada inconsciente não é contável. É um contador e um contador que sabe fazer adições. Naturalmente, a multiplicação ele não chegou até aí, claro. E é bem isso que o incomoda. Mas pelo que é de contar as coisas, contar os golpes, não diria que é esperto. Ele é extremamente desajeitado, mas ele precisa contar dentro do gênero desses nós. É daí que provém o famoso sentimento de culpabilidade, do qual, por vezes, vocês ouviram falar. O sentimento de culpabilidade é algo que faz as contas. Que faz as contas e, claro, não acerta. Não acerta nunca. Ele se perde em suas contas. Mas é bem aí que se percebe que há, no mínimo, um nó. Esse nó do qual, se me permitem dizê-lo, a natureza tem horror. Entendo outra toada que a natureza tem horror ao vácuo, a natureza tem horror ao nó. Então, vocês vejam, ele fala do inconsciente como tendo um contador que se equivoca, e ele diz do nó. A natureza tem horror ao nó, especialmente borromeano, e coisa estranha, é nisso que eu lhes retorno o negócio. O negócio nada mais é do que o overdrant, o recalque originário, o recalque primordial. E é bem por isso que lhes recomendo de exercitar-se com meus 2 pequenos negócios. Não lhes dará qualquer coisa que seja do recalque, dado que esse recalque é o furo, e jamais o terão. Isso me chama muito a atenção, né? Então, o furo, retomando, né, o que ele estava discutindo na aula anterior, é noda, e ele está dizendo que tem algo do furo que se associa ao recalque. E que nunca teremos. Ponto que eu acho importante também. Na sequência, ele faz essa afirmação, recalque, furo, lembrando que o Felipe pontuou desses furos que ele está explorando no nó, para na sequência ele discutir o que a gente entende por entre. Está na página 80. Inclusive ele fala sobre o tentrismo, que seria um campo da matemática que analisa o entre. E ele brinca, inclusive, no tentrismo como tendo o RSI entre as palavras ali, né, que ele explora na matemática. Página 80. Gostaria hoje, já que a hora está correndo, de anunciar o que tenho a dizer. O que nos ocupará esse ano, aqui na junção do simbólico e do imaginário. Então, página 80, 20 e poucas páginas depois, ou meio da aula seguinte, o que interessa a ele é retornar a essa dimensão entre imaginário e simbólico, que ele pontua aqui o sentido.
fala minha, a fala da Fernanda, mas por que ele está retornando a isso se ele já falou isso antes? Né? E a sequência das páginas tem a ver com isso. Ele retoma gozo fálico, ele toma a noção de existência, ele fala sobre a dimensão filosófica, sobre a existência universal, o diz de tudo, o qualquer um, puxa Aristóteles novamente, puxa a dimensão da universalidade e afirma na página 83, se vocês me permitem, eu já estou indo um pouco mais à frente, na 83 ele diz: aí o que resiste à prova da existência a tomar como aquilo que se trava no nó. Aí há bem um percurso, o percurso feito por Freud. Freud certamente não tinha do imaginário, do simbólico e do real a noção que tem o eu, porque é o mínimo que se possa ter. Chamem-nas como vocês quiserem, desde que haja 3 consistências, vocês terão um nó. O que Freud fez não foi sem relacionar-se à existência e dessa feita aproximar-se do nó. Vou, assim porque sou gentil, e porque já enchi bastante o saco por hoje, sim. Vou mesmo assim lhes mostrar um negócio que acho eu bastante engraçado e naturalmente é de minha invenção. E, ao meu ver, ilustra bem algo que confere todo o seu valor ao que lhes pedi, a saber questionar-se nesses 2. É o mesmo nó, né? Aqueles 2 nós que eu havia mostrado para vocês. Nós representamos esse ponto. Não que eu queira correr muito, mas eu quero chegar no nó do Édipo. Mas nessa sequência, 85, 86, ele recupera o Freud, ele diz que Freud não era lacaniano, ele recupera a dimensão dos 3 registros, ele fala a respeito dessa noção do Freud com a realidade psíquica e disso que estaria lá no Freud sobre quer dizer, ele fala assim, bom, o que Freud fez? Vou lhes contar. Página 86. Ele fez o nó com 4 com esse 3. Esses 3 que suponham ser uma casca de banana debaixo do pé dele, que ele escorrega, né? Mas então, eis como ele procedeu. Ele inventou algo que chamou de realidade psíquica. Conviria que eu tivesse posto aqui o 3º nó, o 3º campo da existência, a saber, o gozo do outro. Essa imagem é ótima, né? Porque mostra a corda passando por todos os buracos. Era a isso que eu me referia. Esse é o do Freud, né? Esse seria o do Freud, então ele coloca os 3 registros e uma corda que atravessaria esses 4 orifícios. Né? Porque é isso, nós temos 3, mas nós temos 4. 4 orifícios, né? O central e os demais. Tem outra diferença interessante que ele coloca o real debaixo do simbólico. Isso. O Jollaker coloca o simbólico embaixo do real. Isso. Ele inclusive fala disso, né, na aula, né? Em algum momento. Bom, acho que vale a pena a gente ler, porque era isso que eu ia propor, que está na página 87. 87 e 88. E ele já termina essa aula e a gente já vai conseguir ir para o Édipo. Ele diz assim: haja vista que essas 2 figuras, considerando que há 2 figuras são as mesmas, vocês veem que é por meio de uma linha que percorre os campos que são desenhados da existência de algo em torno da consistência,
de uma linha que percorre todos esses campos, a saber, aqui, de estar no gozo do outro, depois do imaginário, depois no sentido, depois do furo do simbólico, e ultrapassando, estar em algum lugar numa existência que é exterior ao simbólico e ao real, então seria eu vou passar por cima, né? Mas é como se ele tivesse feito isso aqui, né? Essa fala da página 87, no nosso desenho, de um jeito decente, inclusive rigoroso, ele faz esse trânsito, né? Essa viagem entre esses 4 furos. Então, fazendo essa linha, que ele retorna a esse ponto que nada mais é que aquele que eu designo de objeto A, que está bem no centro. Eis o que pode enodar o simbólico, o imaginário e o real com um 4º termo, dado que simbólico, imaginário e real são deixados independentes, estão à deriva em Freud. É dado a isso que ele precisa de uma realidade psíquica que enode essas 3 consistências. Eu disse aqui, ou se não foi aqui, foi em outro momento, foi no meu discurso de Roma, o que fiz, aquele que chama a terceira, que tem disponível para vocês naquele textos complementares que está, né? Eu disse que se tivesse feito os nomes do Pai, dessa vez escritos corretamente, teria enunciado uma consistência tal que ela justificasse certos deslizes de Freud. Foi preciso para Freud não 3, o mínimo, mas 4 consistências para que se segure ao supor que ele fosse iniciado a consistência do simbólico, do imaginário e do real. O que ele chama a realidade psíquica tem nome. É o que se chama complexo de Édipo. Sem o complexo de Édipo, nada se segura da ideia que ele tem, da maneira com que ele se segura na corda do simbólico, do imaginário e do real. Aquilo pelo qual, com o tempo, resolvi proceder vem disso. Não acredito que, daquilo que Freud enunciou, não. Digo que o complexo de Édipo tenha de ser rejeitado. Ele é implícito. E este ano eu lhes mostrarei. Ele é implícito no nó, tal como eu o figuro do simbólico, do imaginário e do real. Ele é implícito. Nossa, quantas vezes, hein? E isso se demonstra, e cada um desses pontos pode em si evidenciar-se. Ele é implícito nisso, que para ter o mesmo efeito, mas dessa vez com um mínimo 3, basta nesses 2 pontos fazer passar por cima o que está por baixo, né? E aí ele muda, que é o que o Felipe falou, né? Da passagem que antes o real na página peraí. Na página 88 seria o real embaixo e simbólico e imaginário em cima, inclusive enlaçados, e o 4º nó enodando os 3, tá? O que significa isso? É curioso, né, o jeito que ele faz, né? Mas, ó, eu vou até ler de novo, porque talvez seja importante. Ele vai insistindo que o Édipo é implícito. Ele é implícito no nó, tal como eu figuro do simbólico, do imaginário e do real. Ele é implícito. Isso demonstra, e cada um desses pontos pode em si evidenciar-se. Ele é implícito nisso que, para ter o mesmo efeito, mas dessa vez com um mínimo 3,
basta, nesses dois pontos, fazer passar por cima o que estava por baixo. Vou tentar desenhar, tá? Não sei se eu vou conseguir. Quais são os dois pontos? Então ele coloca o real e o simbólico literalmente passando assim. O imaginário, ele estaria por cima do real e por baixo do simbólico e amarrando aqui. Dá para visualizar isso? E o que ele pontua? Que nesses dois pontos, ou seja, nos dois pontos onde real e simbólico tem uma aproximação, inverter. É isso que ele está falando. Isso, né, se inverter, a gente conseguiria ter o mesmo efeito do que o Édipo causa no nó. Vocês acompanham esse raciocínio? Tentando, é difícil. Inverter no sentido do tipo a banda de Moebius ou é literalmente inverter? Inverter. Nesses dois pontos, o por cima que estava por baixo. Isso é difícil, assim, para mim pensar um pouco, que eu acho que talvez seja esse desafio mesmo, né, que ele está se propondo, porque são equivalentes, mas ao mesmo tempo tem diferenças, onde cada um se coloca. Acho que desde a primeira lição, é o imaginário que amarra e dá consistência, não é qualquer um. Mas, bom, isso apareceu logo na primeira, né? Sim. Mas aqui também ele está falando que faz toda a diferença se, na hora de fazer o nó, se coloca o real ou o simbólico embaixo. Isso. Se são equivalentes, porque faria diferença? Porque, afinal de contas, eu acho que essa é uma pergunta. Mas o que leio é que tem essa ideia de que haveria um real sem o simbólico, que o simbólico recobriria o real. Isso. E acho que o que Lacan faz aqui justamente tem o simbólico, diz menção, sempre não é sem a fala, e que o real passando por cima em dois pontos representaria de alguma forma a passagem do real no simbólico, talvez o furo. Tem ali algo que começa pelo simbólico, a partir do simbólico. É uma dúvida que eu tenho. Por que ele privilegiaria isso de que o Freud estaria implícito o Édipo se colocasse o real antes e depois os outros por cima? Essa é a minha dúvida em relação a essa passagem. Eu acho que você sintetiza pra gente o nosso ponto, mas como que eu fico brincando na minha cabeça? De pensar o que ele está querendo dizer com isso. Faria a diferença a gente dizer o real, o simbólico do real? Já tinha feito isso lá em 1950, naquele texto, inclusive com os nomes do pai. Não é assim, né? Quer dizer, real, simbólico, imaginário e real, né? Acho que esse é o nome daquele texto. E o 21 também, realizar o simbólico, simbolizar o real, o imaginário. Exato. Porque se a gente recupera no começo da aula um real simbolizado como gozo fálico, nós temos aqui uma certa ordem, né? Uma ordem, eu acho até difícil pensar nisso, mas pensando em termos linguísticos, nós temos um real que é simbolizado, o que é talvez diferente da gente pensar de uma realização do simbólico. Realização do simbólico seria o furo do simbólico. Isso. E simbolizar o real é cifrar, talvez extrair uma letra, né, de uma forma do real. Eu tenho uma impressão, pelo que se segue, de que talvez, né, essa ilusão na imagem, porque essa noção de espacialidade que a gente faz aqui no desenho, ela é muito diferente do que ele vai propondo como topologia, né?
Mas, bom, é um jeito de falar, bom, passar o real por cima dos dois pontos que cruza com o simbólico, você tem aqui uma dimensão clínica, né? Que seria diferente de você propor o simbólico num ponto que ele toca, o real fica por cima. Mas ele diz, né, na sequência que ele só afirma, né? Em outras palavras, é preciso que o real se sobreponha, se posso dizer, ao simbólico para que o nó borromiano seja realizado. E ele diz, inclusive, e é o que, por ter 4 termos, o próprio Freud não pôde fazer, mas é precisamente aquilo de que se trata na análise. É fazer com que o real, e não a realidade no sentido freudiano, que o real em 2 pontos que chamarei como tais, que o real em 2 pontos se sobrepõe ao simbólico. Fica bem claro que o que enuncio aqui dessa forma, nada tem a ver com um sobrepor no sentido imaginário que o real tivesse, se posso dizer, que dominar. Porque basta virar esse pequeno negócio para que vocês percebam que no sentido contrário, claro, não funciona. E não se vê porque o nó borromiano seria menos real se você virasse o negócio. Acho que aqui, né, uma recomendação analítica muito interessante é o real nesses 2 pontos, que deve se sobrepor ao simbólico, mas isso não significa que o real tenha que dominar. E aí ele afirma, né, retomando inclusive aqui o Édipo. Faço observar, eu já o disse uma vez de passagem, que se você o vira, ele continua exatamente o mesmo aspecto. Ele recupera lá do 21 a ideia do levógero e destrógeno. Né? Ou seja, que se você o vira, não é com sua imagem no espelho que você se depara, é exatamente o mesmo negócio. O levógero que você tem no nó borromiano, que você encontra por trás. Bom, isso para precisar que não se trata, claro, de uma mudança de ordem, de uma mudança de plano entre o real e o simbólico. É simplesmente que se enodam diferente. Enodar-se diferentemente é o que faz o essencial do complexo de Édipo. E é precisamente naquilo que se opera a própria análise. É entrar na fineza desses campos de existência, o que faremos esse ano. Bom, e aí ele termina a aula de um jeito interessante, né? Que há no simbólico recalcado, que há também no real algo que faz furo, há dele também no imaginário. Né? E é por isso que ele fala que Freud fez, né, as pulsões no corpo como estamos centradas ao redor da passagem de um orifício para outro. Bom, ficamos com um resto, como sempre, aula 4. E tem coisas importantes nessa aula, né? Talvez a gente vai voltar em agosto e sem a pretensão de dar conta de 3 aulas, como eu tenho feito. Acho que a gente pode ficar com a 4 e com a 5. O que vocês acham? Fazer esse nó de 4 do Freud, precisaria fazer mais e começar a entender, porque não é qualquer um que fica no meio. Vai puxando, qualquer um fica no meio. Nesse do Freud não, sempre faz par e não são quaisquer, né, que ficam assim, os pares, tem uma amarração do que seria o Édipo, o complexo de Édipo, do complexo de Édipo, que fica segurando o real a todo momento. A todo momento. Não sei se eu fiz certo ou não, mas impede que seja no meio. Enfim, eu vou tentar trazer, sei lá, nessas
traga, Felipe. Eu consegui um bom material, consegui aquelas bexigas dos meus filhos, sabe aquelas bexigas grandes que de encher? Eu peguei essas bexigas vazias e comecei a amarrar nelas. Acabou porque fica bem elástico assim mesmo. Funcionou, foi o melhor. Funcionou para mim, porque eu tenho osteoporose. Eu conheci um rapaz de Franca que me indicou, ele fez aquelas cordas de marinheiro não, porque é grossa, né? Mas são cordas de loja de artesanato que você consegue colar com cola quente, aqueles fechos de imã. E Você tem que botar cola quente. mas aí você consegue Achar com facilidade. isso. Eu vou providenciar agora em julho nas férias e eu quero trazer alguns, né? Dá para fazer com as cores e aí a gente vai fazer então porque na aula 4 ele diz, né? É importante que vocês pratiquem essa combinação das superfícies, né? Para vocês poderem pegar. Então eu vou providenciar isso pra gente poder brincar junto, pra gente fazer juntos. Tá bom? Só mais uma coisa antes da gente ir embora. O Felipe havia indicado num outro momento que só estávamos nós dois, que tem uma psicanalista da Espanha que fez um percurso muito parecido com o que nós estamos fazendo, que é a Rite Sebasto. Né? A editora Aller fez uma publicação nomeada como Passo a Passo, em 3 volumes, 1, 2, 3, e ela pega exatamente o mesmo percurso que nós. Ela vai do final do 19 até o 26, pensando a exploração do que ela nomeia como rumo a uma clínica borromeana. E é muito interessante até onde eu consegui ler, chegou recentemente para mim. Então, ela é bem didática, é super interessante, são 3 volumes, mas eu recomendo. Quem estiver em casa, vocês, fazendo propaganda para a editora, depois eu vou mandar uma mensagem para a Fernanda e falar que quero o meu royalties. Gente, obrigado, boas férias, bom descanso. Retornamos em agosto, no dia 6, 7. Meu celular tá aí. Alguém pode verificar, por favor? De pausar o vídeo. Dia 7, quinta-feira. Dia 7? Então, dia 7 de agosto, retornaremos ao nosso trabalho. Seguiremos no seminário 22, na aula 4, do dia 21 de janeiro de 75, e com a aula 5 do dia 11 de fevereiro de 75. Eu de novo agradeço a presença de vocês. Eu sei que a gente precisaria de mais tempo, né, para poder talvez desbravar tudo, mas enfim, eu agradeço mesmo. Obrigado, gente. Precisa de companhia para atravessar esses textos, né? Nossa. Muito bom, valeu pelo semestre, Jonas. Obrigado a vocês. Se a gente estiver sozinho nesse barco, ele afunda. Nossa. Fernanda.